Falei que eu estava, não falei, cheguei a falar radiopacidade, mas eu falei outra palavra, sinônimos. E aí falei onde eu estava enxergando ela, em qual lobo do pulmão você está enxergando, para onde ela está direcionada, e aí você pontua. Então, tenham também um pouco de tranquilidade e malícia na hora de fazer essa prova. Se não sabe o nome, vocês vão fazer o quê? Descrever exatamente o que vocês estão vendo. Agora vamos para, aqui ele queria, né, descreva a alteração radiológica. Então, estava dentro, descrever o que você está vendo. Foi isso que eu fiz, que eu não sabia esse nome. Mas tem outras alterações também que estão presentes, né, no TEP, que é o sinal de Pala, né, tem outro sinal radiológico também, que todos eles corroboram com a presença de um trombo que está ou alargando uma artéria ou está deixando uma área sem circulação sanguínea. Vamos olhar o padrão de respostas. O diagnóstico mais provável para explicar os sintomas na lista de problemas é o tromboembolismo pulmonar agudo. E aí, gente, o que vocês vão fazer também? Sejam espertos, pensem que vocês têm que facilitar ao máximo a vida da pessoa que está corrigindo essa prova. Não dá mole para o azar. Deixem a resposta de vocês organizadinha, tá? Dividam A, dê um espaço, dividam B, coloca os pontinhos, deixa tudo no jeitinho para o cara só ler com gosto e dar o ponto para vocês. Atribui um ponto para cada sinal clínico indicado. Então, vamos lá. Quais os sinais clínicos que, se eu achasse, eu iria confirmar mais ainda o diagnóstico de TEP, né? Vamos fazer aquela interligação do TEP com o TVP, que é o edema de coxa, dor na panturrilha, como é o nome do sinal de Romas, veias varicosas, varizes, né? Varizes, fator de risco para TVP, empastamento da panturrilha, com dor, acho que só o empastamento da panturrilha eles pontuaram. Veias jugulares podem se apresentar túrgidas. Então, aqui ele deu uma lista de sinais que você poderia encontrar. Ele pediu quantos aqui? Ele pediu só 3, tá? Você precisava lembrar de 3 sintomas e sinais que você encontraria nesse paciente. Que encontraria, mais uma vez, a importância de ler palavra por palavra. Muita gente se confundiu nessa. Colocou o que estava no quadro clínico, mas ele queria saber o que você encontraria. Tá, galera? Ficou claro? Deu para entender essa? Além disso, podem haver também, nos casos de TVP, essa estava muito ligada a você lembrar o que do TVP mesmo, no nível das veias logístico, né? Coisa básica, né? E a gente fica nervoso e esquece tudo. Eritema, calor, dor, edema, um monte de coisa que você iria pontuar por você. Exatamente, Dulce, isso mesmo. Para além dos dados apresentados no texto base, o segmento de exame físico dessa paciente deve abordar exame de membros inferiores, achado de edema de coxa, né, respectivos da panturrilha, sinal de Bancroft, que aumentam a probabilidade, tudo que aumentaria mais ainda a probabilidade de você confirmar que essa paciente tem realmente um TEP. Ou seja, você confirmaria ali um TVP, e aí você já ia fazer esse link, porque são achados compatíveis. Lembra, gente, aí vocês vão fazer lá o resumo de vocês de TEP, né, que vocês vão colocar aqui como é que se dá o diagnóstico. O diagnóstico, ele se dá através de probabilidade pré-teste, assim como você faz o diagnóstico da TVP. Você faz a probabilidade pré-teste, como é que é a probabilidade pré-teste, vai ter lá uma história clínica compatível, vai ter os sinais compatíveis, vai ter uma frequência respiratória aumentada, e aí você vai ver se você faz ou não o dímero D, tá? Vocês lembram disso? Se já estudaram? Se a probabilidade pré-teste for baixa, você vai para o dímero D. Se for alta, você nem precisa fazer o dímero D. Ele é dispensado. Você vai direto para onde? Para a imagem. E quais são as imagens? Vocês sabem quais são as imagens? Angiotomografia. A angiotoma, ele é o padrão ouro. Mas tem outros exames que a gente pede quando o paciente chega com TEP. Qual é? Com possível TEP. Também, além de imagem, exames de o histórico do Wilson também?
O score de Wells, ele é o que te dá a Wells. clínica, a probabilidade pré-teste, é através do score de Wells. Mas eu tô falando de exames, o que você pede de laboratório, para você ir confirmando mais ainda que esse paciente tem um TEP. Um hemograma, né? Para ver a coagulabilidade. A anticoagulação, né? Gasometria, né? Gente, esse aqui é uma dica, assim, ó. Todo paciente que chegar com algum problema respiratório, falta de ar, entra com uma gasometria para ele, tá? Você tem que ver o que está acontecendo com esse paciente. Então, de laboratório, a gente solicita. Você tem que não só confirmar, o INEP quer saber se você sabe descartar também outras coisas, tá? A gente solicita troponina, BNP, dedímero, solicita o eletrocardiograma, gente. Quem lembra qual é o achado típico da TEP no eletrocardiograma? Taquicardia Bora, sinusal. galera, reage. Taquicardia sinusal. S1, Q3, S1, Q3, S1, T3. Q3, T3. Isso mesmo. O paciente pode ter o quê? Uma FA, uma frequência, uma fibrilação auricular, e também ele pode ter um bloqueio de ramo direito, tá? Então, são achados que a gente vai ter compatíveis, e a gente tem que solicitar um eletrocardiograma para esse paciente. Se vocês quiserem, depois eu mando a imagem de como é que é esse S1, Q3, T3 para vocês darem uma olhada. Eu quero. Porque eu não acho difícil de cair, tá? Ele é quando tem o paciente vai encontrar uma onda S em D1, uma onda Q em D3. e uma onda T negativa em D3 também. É. E aí, como eu falei aqui, descrevo o que tem escrito, né, na letra D. Imagem radiopaca em cunha média do hemitórax esquerdo. Então, você não, realmente, de fato, você não precisava falar, né? Escrever. Você precisava apenas descrever o que você estava vendo. No caso, era um pouco mais simples, mais uma das coisas que parece que é um grande, né, uma grande coisa, mas era um pouco mais simples do que parecia. E aí, gente, vocês sabem dizer qual é o tratamento que eu ia dar para esse paciente? Alteplase? A gente tem que saber o tratamento da TEP, ela vai se dividir em duas coisas, tá? Você vai perguntar se o paciente tem instabilidade hemodinâmica, tá? Instabilidade hemodinâmica. Se ele não tiver instabilidade hemodinâmica, nós vamos heparinizar esse paciente, a gente vai anticoagular ele. E depois interna ele, anticoagula, depois dá alta para ele tomar a varfarina dele. E se esse paciente tiver ruim, que nem o caso dessa minha paciente aqui, que ela já estava com a frequência cardíaca de 130, ela já estava com uma instabilidade hemodinâmica, o que eu ia fazer? Aí eu ia entrar com fibrinólise, tá? Que aí, fibrinólise. Aí sim entra o alteplase. Tá? Aí eu entro com a alteplase. Tá bom, gente? Se não, interna e anticoagula. Se sim, fibrinólise e alteplase. Aí o paciente já é mesmo paciente de UTI, paciente de reperfusão, aí é outro cenário. Ficou claro? Sim. Ok. Boa, claro. Sim. Então, bora para a próxima. Paciente de 20 anos, envolvido em acidente de trânsito, que é o que todo mundo sonha na vida. Caiu uma questão de trauma, porque trauma é para vocês estarem afiados, que é ponto certo. Um paciente de 20 anos, envolvido em acidente de trânsito, é encaminhado para uma unidade hospitalar de pequeno porte, estava já em prancha rígida, coberto com uma manta térmica e utilizando um colar cervical. Ele foi vítima de colisão lateral esquerda contra a lateral direita, foi a bagaceira. Não usava cinto de segurança. Ao exame físico são observadas escoriações superficiais na região tóraco-abdominal anterior esquerda. O paciente se apresenta consciente, porém, né, com o Glasgowzinho já diminuído e consegue verbalizar o próprio nome. E nega sentir dor na região cervical. Suas pupilas estão normais. E quais são os
o exame dele, né, os sinais vitais dele. A gente tem uma frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada, saturando, ok, né, não tá baixo, mas também não tá muito. Pressão arterial, o que, gente? Como é o nome disso aqui? Instabilidade hemodinâmica. Vamos separando as primeiras coisas que a gente tem. Uma instabilidade hemodinâmica. O paciente está em choque, tá? No aparelho circulatório, percebe-se um murmúrio vesicular fisiológico. Então, eu já começo a descartar o quê? Um hemotórax, um pneumotórax, sem ruídos adventícios, e no aparelho cardiovascular eu tenho urgência jugular e bolhas cardíacas hipofonéticas, ou eu fechei uma tríade. Como é o nome dessa tríade? Tríade de Beck. Tamponamento cardíaco. Perfeito. Que é hipotensão, as bulhas abafadas, né? Bulhas abafadas, segundo se chama. E a turgência jugular. Aí, o que ele quer saber? Correlacione os achados da anamnese do exame físico com cada um dos elementos que constituem a avaliação primária. Então, muito bom, gente. Olha isso aqui. Ele te pede para tu fazer o ABCDE, segundo o ATLS, correlacionando tudo que já tem aqui no exame físico. Vê se não foi... Essa foi de presente, né? Bora combinar. Ele te deu tudo aqui, então vamos lá. O que a gente faz no A? Bora, eu quero vocês responderem. O que você faz no A? Vias aéreas de colar cervical. Prancha, cola cervical e vias aéreas pérvias. Isso. Então, eu já tenho A. B. O que faz no B? Avaliar a respiração. Respiração, frequência respiratória. Frequência respiratória. Verifica, né, a expansibilidade do pulmão do paciente. E o que eu faço na letra C? Circulação. Oximetria de pulso também, tá, gente? Entra no B, tá? E no C, circulação, o que é que você vai fazer aqui? PA, frequência cardíaca. PA, frequência cardíaca. Vamos supor que não seria eu olhando para esse caso clínico aqui. Eu quero que vocês tentem me falar tudo que a gente faz na letra C, sem olhar para esse paciente aqui. Tudo que faz na letra C. Primeiro você verifica, tá? Tudo que tem referente à circulação do paciente, que é o quê? Você examina o abdômen dele procurando hemorragias, você faz toque retal no C, você verifica se o paciente tem fraturas de pelve, é tudo no C, você verifica a pressão arterial, você verifica a frequência cardíaca e você faz os acessos venosos calibrosos, tá? Então, tudo isso é no C, é muita coisa, tá? E nesse caso, e aqui nesse... Também, doutora? Oi? Nesse caso, o FAST também seria no C? O FAST, tudo que você pode achar de hemorragia, o FAST também, não citei, mas o FAST entra no C, tudo isso é no C. E aí, o que eles fizeram do C? A gente tem a pressão arterial dele, a frequência cardíaca, né? Aparentemente é isso. E a turgência jugular entra no C também, a verificação de circulação aqui, entra na turgência jugular e as bolhas cardíacas hipofonéticas, tudo isso entra no C. E no D, qual é o D? Neurológico. Neurológico, ele me dá aqui, né? Seria o Glasgow. Beleza, ele me deu já até a letra D. E no E, o que é? Não só o Glasgow, tá, gente? A verificação das pupilas, tá bom? Exposição da manta térmica? Isso, ó, manta térmica entra no E, e essa verificação que eles fizeram aqui, ó, escoriações superficiais, isso é o E, tá? Então, no E, eu vou fazer exposição e controle de temperatura e evitar que esse paciente tenha uma hipotermia. Então, tá tudo aqui já, né? Letra A foi 4 pontos que a gente deu de presente. Bora combinar, né?
Aí, bora para a letra B. Cite condutas a serem tomadas em cada item da avaliação primária desse paciente. Bora lá, o que você faz no A, gente? O A. O que você faz com o paciente no A? Todo Colar paciente do trauma cervical. ganha. Colar cervical. O que mais? Avaliar vias Colocar aéreas, que é o A? pérvias. Colocar na Que faixa mais? rígida. O que mais? Vias aéreas, vias aéreas, Taxas, vias entubar, aéreas. Ver se estão pérvias as vias aéreas. E Iote, tem né? mais coisa, que você já faz logo no A. Oferta de Ele oxigênio. consegue falar. Oferta de oxigênio, gente. Oxigênio, como é que é a palavra completa? Nome e sobrenome de oferta de oxigênio. Você vai jogar o oxigênio na sala e deixar o paciente respirando? Máscara, em uso de máscara não reinalante. Isso, eu vou ofertar oxigênio com máscara não reinalante, 10 a 15 litros por minuto, a 100%, tá? Nome e sobrenome. Resposta completa. O que mais? Agora vamos para o B. O que a gente faz no B? O que a gente faz no B? Vai a oximetria, avalia a saturação, né? Avalia, e aí se eu perceber, né, na hora que eu fiz a anamnese do tórax desse paciente no B, eu percebi que ele fosse um outro caso, né? Eu percebi que ele está ali com um hipertipanismo à direita. Seria um pneumotórax, E aí eu já entraria com drenagem do uma tórax-centese de sistema de alívio. água. Isso. Só que aqui a gente não precisou, mas fiquem atentos, que tudo isso é no B. Eu não passo nunca para a letra seguinte se eu não resolvi o problema da letra anterior, tá? Aí realiza a Agora, monitorização também, né? Ou não? Eu colocaria? Aí, A monitorização, você já chega no paciente, segundo o INEP, a última prova prática deles, a monitorização, ela é antes de tudo. Você, olha, chegou com o paciente, identifica o paciente grave, manda para a sala vermelha, monitorização de sinais vitais e desliga o ar-condicionado. Antes de tudo, tá, gente? Você não pode vacilar com isso. Não entra nem aqui no coisa, é antes do ABCDE já. A última prova deles, eles aceitaram dessa forma. Eu acho que foi a prova da Lorena, inclusive. Identifica a gravidade do caso. Entra também um da- raio-x de controle, doutora? Não. Como? Um raio-x de controle também entra, não? Na B? No B, não. Não, né? Não. Aí, aqui também, se fosse o caso de, se ele tivesse, por exemplo, com Glasgow 8, onde é que entraria a intubação? No ar. iria no ar. No A. Perfeito. Garantir vias aéreas é tudo no A. Tá, agora sem misturar. Vamos no C. Pulamos pro C. E agora, o que é que eu vou fazer com ele? Qual é o problema dele? É Vai dar circulação. os vasos. Taponamento cardíaco. Taponamento cardíaco. E aí é agora que eu vou ter que agir, não é não, gente? Vou fazer Vai a no revisão centro. de sintese. Exatamente. Eu vou ter, agora a minha atitude com esse paciente, porque o meu problema está no C, o paciente está com um choque hipovolêmico, né? O choque obstrutivo. Eu acho que ele está até com os dois, inclusive. Ele pode estar cursando com os dois. Ele está tanto com choque hipovolêmico por conta do trauma, mas lembra que o saco pericárdico cheio causa um choque obstrutivo. Choque restritivo. Agora até eu confundi. E aí, o que a gente vai fazer? A medida. Qual a medida que vai ser tomada no C para a gente restabelecer, né, a coisa hemodinâmica dele? As quais medidas? São várias. acesso venoso calibroso. Acesso venoso. Como é que fala? Nome completo, nome e sobrenome. 2 acessos venosos. Acesso venoso calibroso. Grosso calibro. Grosso calibre, 14 ou 16, é isso? O número do catéter? Isso, eu quero detalhe, tá, gente? Nome e sobrenome, 2 acessos venosos calibrosos, tá? E se você souber o abocate, você bota. Se você não souber, fica na sua para não correr o risco de errar. E aí, quanto de líquido, gente? Tudo isso vai aqui no C, tá? Quanto de líquido? Reposição volêmica, né? Fazer o PET.
ml já. Quanto de líquido? Quanto de líquido? 1000 mil ml. De quê, gente? Vou botar Água. de solução cristalóide aquecida. Lactato. Isso, nome e sobrenome, 1000 ml de ou soro fisiológico ou ringue lactato aquecido, previamente aquecido. É assim, tá, gente? Parece chatice, mas vocês não podem perder ponto por bobeira, se vocês souberem a resposta completa. E o principal, que vai ser o procedimento, né? Que a gente vai poder resolver o problema aqui do paciente, que é a pericardiocentese. Aí eu teria que especificar como que eu realizo esse pericardiocentese ou não? Não te complica. Só pericárdio Não te centésimo. complica. Ok. Aham. Função de Marfan. Olha o que ele fala aqui. Cite, tá? Cite. Preste atenção com as palavras, tá? Cite qual é. Não explique qual é o procedimento. E Perfeito. cite o diagnóstico principal desse paciente e dos diferenciais. Quem são os dois principais diagnósticos diferenciais do Pneumotórax hipertensivo e hemotórax massivo? Isso, exatamente. Perfeito. Você poderia falar outros, né? Poderia ser só um pneumotórax, poderia ser enfim, vamos ver aqui como está as respostas deles. Aqui, ó, o texto, a paulada. Vias aéreas e coluna cervical, o que você identifica que estava lá? Paciente, tá. Esse detalhe aqui a gente esqueceu. Gente, sempre que um paciente tem capacidade de verbalizar, significa que ele está com vias aéreas pérvias, tá? E isso é um detalhe que estava aqui no exame físico. Tá? Não usava cinto, tá? O paciente encontrava-se consciente e consegue verbalizar. Passei reto, mas esse aqui é um detalhe que vocês têm que verificar. Sempre que o paciente consegue verbalizar, significa que as vias aéreas dele estão pérvias. O paciente com vias aéreas não pérvias não consegue conversar. E ausência de dores na região cervical, tá tudo em coluna cervical. Ventilação, saturando 92, frequência, tudo isso que a gente já verificou lá, né? Tudo isso que já estava no exame físico. Circulação, ele me deu aqui frequência cardíaca ou taquicardia, né, a PA baixa, ou hipotensão, consciente, ok, ó, urgência jugular, tudo isso era no C. Letra D, consciente, Glasgow e pupilas. Exposição, coberta com manta térmica. Gente, tem alguém aí que tá, acho que tá recoisando minha voz. Não sei se é a gravação. Já desligou, era o João. Coberto com manta térmica ou prevenção de hipotermia, ó, tudo isso não é prevenção de hipotermia e verificação das lesões do paciente, tá? Então, essas respostas, elas já estavam todas no seu enunciado. Você realmente não precisava, você só precisava identificar a respeito de que era cada um, e por isso é que é importante você saber que não é só a exposição, é controle de hipotermia também, o que é que você identifica como vias aéreas, tudo que você tem no C, que não é pouca coisa, eu acho que é a maior que tem de coisa para fazer. E a letra B, vamos, cada conduta correta, vias aéreas e utilização de prancha rígida, fizemos. Aqui todo mundo tirou 10. Utilização de oxigênio sob máscara, então se você coloca lá só oxigênio, gente, não está correto, tá? Se você puder colocar o correto, o nome completo, coloque. Porque só oxigênio o quê? Sob cânula, né? Sob, não sei, mas bote a resposta completa. Utilização de 2 acessos venosos de grosso calibre, reposição volêmica, realização de FAST, tudo isso, a beira-leito. Aqui ele falava até de um ecocardiograma, porém, eu acho esse tema controverso. Não, você não faz em ABCDE, ecocardio, nem tomografia de tórax, tá? Não está incluso esses 2 exames aqui, no ABCDE. Não são exames primários, do atendimento primário. Pode ir lá no ATLS. Tomografia e ecocardio são atendimento secundário. Mas, né, vamos passar a vista grossa. Exposição, prevenir a hipotermia, cobrir o paciente e cuidar das escoriações dele. Beleza, galera?
atribuir para o diagnóstico, que todo mundo tirou 10, e meio para cada diagnóstico diferencial, valor máximo 1 ponto. Tá aqui, vocês já falaram aqui. Então, essa aqui foi todo mundo bem. Mas poderia ser também, contusão pulmonar, contusão cardíaca, aquele, né, fratura de arcos costais, o hemopneumotórax, né, que é a junção dos dois. Então, gente, pareceu difícil para vocês essa? Doutora, mas qual que é o certo? É o oxigênio no A ou no B? O oxigênio, o certo é ele no A, tá? Então, porque eu coloquei no A e não aceitaram. Pois é, mas o INEP tem essas brincadeirinhas. A oferta de oxigênio no A. Não sei por que eles fizeram isso, ainda tem isso. E aqui tá no B e no D, né, no caso, ó. Exame neurológico, oxigênio sob máscara. Ainda tem essa. Isso aqui foi fazer o que no exame neurológico, oxigênio sobre máscara? O difícil não é nem você responder a questão, é você lidar com essa resposta do INEP, né, gente? Então, as questões não é difícil, mas é muito confuso, parece que as três, entre aspas, assim, que é a mesma coisa, é muito repetitivo, aí você fica achando que tá repetindo a resposta. O correto é no A, o correto é no A. Vou mandar as coisas do ATLS, o correto é você já ofertar oxigênio no A. Inclusive, mas na prova prática... No exame neurológico não é para saber o nível de consciência dele? Eu também não entendi. Então, o exame neurológico é para saber o nível de consciência. Só que o que é que ele está querendo dizer aqui, né? Eu vou interpretar para vocês, não que eu acho que está correto. Que essa saturação, que esse Glasgow dele estava assim em virtude dele estar com uma hipoxemia, entendeu? Essa é a interpretação que eles deram para isso. Mas ainda assim, na minha opinião, né, essa conduta não está correta, porque eu não posso esperar chegar o D para eu ofertar um oxigênio, isso não existe. Então, no A eu já oferto logo oxigênio. Tá? Eu tirei essa dúvida, inclusive, com o doutor do estratégia, ele mandou um áudio, mandei uma pergunta para ele. Oi. Essa D, a conduta seria reavaliação neurológica? A conduta é reavaliação neurológica. Reavaliação neurológica, não tem o que fazer? Você mantém o paciente, né, sob monitorização, se você não tem nenhuma conduta para tomar. Você só mantém ele sob monitorização, mas não precisa inventar que aqui você vai dar oxigênio. Você mantém ele sob o oxigênio, que ele já está utilizando. Então, ficou muito mal feito, muito mal explicado esse oxigênio deles aqui. Polêmica também, né? Oxigênio. Então, tipo assim, se eles botassem só monitorização de sinais, manutenção do oxigênio, ficaria mais bonito, mas do jeito que eles deixaram aqui foi foda. Confesso. Não concordo. Exposição, prevenir, aqui tá certo. Aqui tá tudo condizente nesse caso aqui. Esses aqui você pode procurar em qualquer local, ATLS, não se faz esse tipo de exame em atenção primária, tá? No atendimento primário. Atendimento primário, você vai chegar nesse diagnóstico com a clínica dele. Você não vai fazer um ecocardiograma na letra C, você vai entrar direto para fazer a pericardiocentese do paciente. Se eu tivesse colocado, estaria errado, né? Mas como é ele, tá tudo certo. Atribuir, aí até aqui ficou tudo bem, né, galera? Acho que... E eles ainda têm coragem, eles ainda têm a pachorra de dizer que eles se coisaram na TLS. Uma adolescente de 16 anos vai desacompanhar... Ah, gente, mais um detalhe. Quando estiver falando de retirar, você verifica a prancha rígida, tá? Mas a retirada da prancha rígida, quase ninguém fala nesse assunto, ela é feita também aqui na exposição, tá bom? Você rola o paciente em bloco e retira a prancha rígida. Uma adolescente de 16 anos vai desacompanhada para uma consulta numa unidade de atenção primária, ela revela ter iniciado já a sua vida sexual, né? O que eles fizeram aqui? Eles botaram uma idade bem boa para não dar muita problemática. Já iniciou a vida sexual e tem a mesma idade, ou seja, né, eles já descartaram aqui uma possível, né, um possível caso de estupro, e afirma que gostaria de realizar o exame para saber se está grávida, visto que teve relações desprotegidas.
Ela também deseja, caso não esteja grávida, uma prescrição de contraceptivo oral. Quem aí já deu uma lida em medicina legal? Acho que todo mundo, né? Não era uma altura dessa. Então, bora lá. Explique se a paciente pode ser atendida sem a presença de um responsável maior de idade, considerando suas demandas quanto ao teste de gravidez e quanto à prescrição de contraceptivo. E se há necessidade de quebra de um sigilo com responsável legal nesse caso. E aí, galera, o que é que vocês acham? Pode realizar e não precisa quebrar o sigilo de responsabilidade. Então, gente, chego para chocá-los. Em caso de uma gravidez de uma adolescente, é considerado um risco de vida à saúde dela, a gente quebra, sim, o sigilo profissional, tá? Explique se a paciente pode ser atendida sem presença de um responsável tranquilamente, pode ir para as consultas, porém, se esse teste de gravidez der positivo, a gente quebra o sigilo, tá bom? É considerado uma situação para a medicina legal, né, gente? A gente sabe que na vida real, né, as meninas de 16 anos têm filho aí que já tem vindo no hospital que já tinha 4. E há necessidade de quebra de sigilo. Então, para efeitos de prova, você quebra, sim, o sigilo de uma menina de 16 anos grávida, tá? Porém, ela pode continuar indo, normalmente fazer as consultas dela, né? Pode continuar fazendo os exames dela certinho. Vamos para a próxima. Caso seja confirmada a gravidez, qual será a conduta do médico quanto ao atendimento nas consultas de pré-natal e a quebra... desculpa, perdão. Essa resposta era aqui. Eu me antecipei. Ela, para realizar a consulta, ele não precisa quebrar o sigilo. Você estava certo, você que respondeu primeiro. Para realizar a consulta, para prescrever o contraceptivo, não se quebra sigilo. Você estava correto, eu me adiantei na questão. Você não quebra, tá? A paciente tem total liberdade com 16 anos de fazer uma consulta, de escolher um contraceptivo, ela já demonstra que ela tem discernimento, né, para fazer esse tipo de escolha, para ter uma vida sexual, então, nesse caso, você não quebra o sigilo mesmo. Só que, caso seja confirmada a gravidez, a sua conduta vai ser quebrar o sigilo, como eu falei, né? Porque, teoricamente, é uma situação que oferece risco para essa paciente. Então, nesse caso, como? Está anotado lá, é risco a terceiros, não é isso? Vamos ver já como é que tá. Só coisa. Considere, e aqui, né? Aqui, essa aqui meio que já foi respondida sem querer na anterior. Considere que a unidade onde ocorreu essa consulta tenha grupos de discussão que já são agendados, né, para a prevenção de gravidez na adolescência, de ISTs, e nesse caso, essa paciente pode frequentar essas reuniões? Seria necessária a autorização de um responsável? O que vocês acham? Pode frequentar e não necessita. Ela pode frequentar e não tem necessidade de autorização do responsável, não. Exatamente, tá? Mas aí, gente, eu vou pedir para vocês, mais uma vez, escrevam tudo bem bonitinho, bem explicadinho no dia. O paciente pode, né, tem discernimento para frequentar, ela não tem, entendeu? Dê uma caprichada, né? Mais uma vez, como a Lorena sempre fala, lembrem que isso aqui é a prova da vida de vocês, não façam ela de qualquer jeito, tá? Vamos ver como é que está aqui o padrão. A paciente pode ser atendida sem um acompanhante, ok? Uma vez que demonstre capacidade, discernimento, não tem necessidade de quebra de sigilo médico, porque não tem risco ao dano ao paciente ou a terceiro se essas informações de consulta não forem reveladas ao responsável legal. Então, no caso dela pedir um anticoncepcional, no caso de ela fazer um teste de gravidez, até aí, nada disso oferece risco a ninguém, né? A paciente, 16 anos já, responsável, já está querendo se proteger, então, até aí tudo bem. Em caso de confirmação da gestação, aí sim, há necessidade de comunicação ao responsável legal, porque pode ser feito pela própria paciente. Aqui o INEP meio que tirou o corpo fora, né? Ele quer que ela faça. No entanto, esse caso também pode envolver quebra de sigilo médico, se necessário. Ressalta-se que a adolescente pode ser atendida durante todas as suas consultas sem acompanhante. Então, todas essas perguntas, elas tinham duas respostas, tá? Então, fica ligado nisso, que você respondesse só uma, você não pontuava completo.
Então, você tinha que fazer uma resposta bonitinha. Então, façam isso, tá, gente? Caprichem na resposta de vocês, expliquem ela, tá bom? Nome e sobrenome para tudo. E, sim, ela pode frequentar as reuniões e não há necessidade de alteração, como foi já respondido aqui. Pode frequentar, não tem alteração. Aí é que ele ainda explica aqui, ó, visto que essa reunião tem aspectos de orientação, de educação e saúde, então, dê uma resposta correta e dê uma enfeitadinha, tá? Pegaram as dicas? Sim. Então, fala a resposta e dá uma enfeitadinha na resposta, tenta dar uma explicada. São só 5 questões, vocês têm bastante hora para fazer a discursiva, tá? Dá para você pensar bem no que você vai escrever, dá para você apagar, refazer. Então, vai com calma para ela, lê bem. O segredo da discursiva, além de tudo, é você saber ler muito bem o que ele está te pedindo. Como a gente viu aqui nessa primeira questão, que muita gente deixou passar, né, essa pergunta, porque nem entendeu o que a pergunta queria dizer, que era só se estivesse presente. E aí o pessoal só copiou o quadro clínico aqui e não pontua. Agora está acabando. Questão 3. Questão 4. Uma paciente de 30 anos, primigesta, com 40 semanas de idade gestacional, sem cirurgias prévias, nem antecedentes mórbidos relevantes, é internada em trabalho de parto espontâneo. Tá. Presídios e ativos, beleza. Não ocorreu perda de líquido, beleza. Nem sangue. O paciente está lidando bem com a dor, tem movimentação, massagens, banho de aspersão, e seu acompanhante é participativo e acolhedor. Então, aqui, gente, até agora tem um sonho, né? Tá tudo maravilhoso. A mulher está fazendo, né? Não teve ainda uma perda de sangue, mas já está fazendo, os movimentos fetais estão presentes, estão ativos, está tudo certinho, movimentação, está fazendo massagem, está em banho aqui, está sendo um parto humanizado. Os batimentos cardíacos fetais estão sendo auscultados a perfeito e mantém um padrão tranquilizador. Às 9, então vamos ver aqui, que hora ela começou? Ela começou às 5, e aqui eu estou falando, né, 4 horas depois. A parturiente já está cansada, já está queixando que apresenta um discreto sangramento. Diante disso, é feita uma nova avaliação por toque vaginal. Então, fizeram muito bem aqui, eles deixaram para fazer um novo toque em 4 horas. É feita a nova avaliação e a evolução do trabalho de parto? A evolução do trabalho de parto pode ser vista no partograma a seguir. Vamos ver o que a gente está vendo nesse partograma aqui. Primeiro, né, como é que estão as contrações dela? Fala, gente, como é que estão as contrações dessa paciente? Estão fortes, né? Muito bom, né? Eu estou tendo 1, 2, 3, 4 contrações, o quê? Bem cheinhas. Isso, em 10 minutos. Então, tá muito bom de contração. O que mais que eu vou ver aqui agora? O que é esse triângulo? O que eu olho primeiro aqui em cima? Dilatação. Primeiro eu olho para o triângulo, né? Antes de eu olhar para o triângulo, eu nem ligo para essa bolinha aqui. Eu descarto elas antes de eu olhar. Como é que tá a dilatação dela? Após 4 horas. 6, tá boa. Tá acontecendo, né, gente? Tá em evolução. Tá evoluindo, né? E aqui eu consigo ver que o bebê também tá descendo, apesar de que enquanto eu não cheguei aqui em triângulo, tá? Isso aqui, para mim, pode continuar parado, porque eu não posso esperar que o bebê venha descendo com tudo antes de eu estar totalmente dilatado, tá bom? Então, eu olho primeiro para os triângulos. Segui os triângulos, e os triângulos estão me dizendo que tá certinho, tá evoluindo. O que é que vocês conseguem perceber aqui que eu tenho nesse parto? Uma boa descida, né? E uma boa dilatação. Isso, o que mais? Uma boa dilatação, o que mais? Eutóxico? Eutóxico também. Tá? Então, aqui, ó, aqui ele deu a dica de ele quer que você veja, tá? Ele quer que você veja a evolução desse parto. E até agora, nessas primeiras 4 horas, a minha evolução tá normal.
É normal. Vocês já viram uma parturiente 4 horas tendo um parto, como é que ela fica? Ela fica cansada mesmo, gente. Isso doutora, é absolutamente normal. A gente também tem que levar em consideração por ser uma paciente primigesta, né? Exatamente. Esse detalhe aqui, ó. Você leva em consideração que é o primeiro, então vai demorar mais ainda. A gente espera quase o dobro, né? Do primeiro momento do parto, toda vez eu confundo esses nomes, né, da dilatação da paciente. E aí, né, ele dá aqui, né, 5, 4, deu intervalo normal, lembrando, gente, que hoje em dia a gente não fica fazendo toque de hora em hora em paciente, a gente não fica tocando a mulher de 2 em 2 horas, a gente tem que esperar 4 horas para evitar o quê? Quem fala para mim? O que eu evito? Infecção puerperal, tá, gente? Infecção puerperal. Você evita, você não fica metendo o dedo toda hora, porque você vai levar germe para dentro, né, do útero dessa mulher. Fundamentado nas recomendações, 2018, ele dá o ano aqui, como se ele acha que todo mundo lembre qual ano foi dada cada recomendação. Considerando o caso clínico e o partograma, faça o que nos pede nos itens a seguir. Qual é o diagnóstico correto do caso clínico? Isso aqui deixou muita gente confusa, tá? Eu não sabia se ele queria que eu dissesse em qual fase o parto estava, mas agora olhando, né, a pergunta, ele queria um diagnóstico geral desse parto. Ele queria que você dissesse que tipo de caso é esse. Então, qual é o tipo de parto é esse, gente? Até agora. Evolução. Tópico, fisiológico, né? Tá normal. Evolução normal. Tudo isso que dá ele a entender que tá tudo funcionando normal com esse parto. Você iria escrever aqui. Era isso que o caso queria de mim. Um diagnóstico correto para esse caso. Então, ele acabou aceitando, se eu não me engano, quem voltou a fazer ativo, que nem eu, porque eu fiquei matutando sem saber o que eles queriam. O que me levou a confundir mais foi que teve uma prova anterior que eles pediram a fase. Então, essa me maltratou. Foi a que eu gastei mais tempo. É possível constatar sinais de progressão ou de não progressão do trabalho de parto? Gente, quais são os sinais de progressão de um trabalho de parto que está progredindo? Dilatação e contração. Dilatação. Eu tenho dilatação aqui? Tem. Eu tenho dilatação? Sim. Tenho dilatação. O que mais que eu estou aqui que está evoluindo? As contrações em 10 minutos? Contrações, perfeito. O que mais que está acontecendo que está evoluindo bem? A descida do RN. A descida. E outra coisa, o bebê ainda rodou, né? Você ainda teve aqui, você está vendo que ele já ficou na posição aqui certinha. Então, tudo isso aqui me leva a acreditar que está evoluindo super bem esse parto. Qual conduta deve ser seguida? E aí, gente, o que eu faço com um parto desse? Normal, evoluindo, qual é a minha conduta? Vou fazer a ocitocina para ela? Não, esperar. Não. Segmento. Não, né? O expectante seria a conduta? Não só isso expectante, também expectante, mas, né, você vai incentivar essa paciente a deambular, a falar para ela, lembra, né? Lembra do parto humanizado, tá, gente? É isso que o Ministério da Saúde quer. Falar para essa mulher usar uma bola, falar para essa mulher ficar, pode usar a bola, pode usar o banho, pode deambular, pode usar, adotar a posição que quiser, entendeu? Escutar uma música, pensa em tudo que tem incluído lá uma doula, o que a mulher quiser. Analgesia também? Isso, analgesia pode ser, né, métodos para alívio da dor, tanto farmacológicos como não farmacológicos. Então, evolução normal do trabalho de parto, era isso, ele queria esse diagnóstico, tá? Segundo as recomendações, a progressão do trabalho de parto não deve seguir um período fixo, a gente não tem mais isso, tá, gente, de período, tá? Tá evoluindo, tá normal. Mas é importante avaliar se há progressão do trabalho de parto. Além disso, considera-se que a evolução de 4 para 6 centímetros em 4 horas está dentro do esperado. Atribuir. Então, quantos centímetros que ela evoluiu aqui? Ela estava em 4. Ela foi aqui para o... Lembra que a pontinha que está no... a pontinha que vai estar no certo. Então, ela está aqui já no 7. Evoluiu quase 4 centímetros. 3 centímetros.
atribuir 2, né, para a primeira parte da segunda pergunta, porque existem esses sinais de progressão. Tá. Há sinais de progressão? Sim, né? A gente verificou lá um monte. Quais sinais? A apresentação fetal, desceu, rotacionou. Ele não só desceu, viu? Ele ainda rotacionou aqui para a posição corretinha dele nascer. Então, tá melhor do que bom. Rotacionou, ou a apresentação fetal desceu, ou a apresentação fetal rotacionou. Então, ele aceitava ou um ou outro, ou os dois. A dilatação do colo do útero progrediu dentro do esperado para o caso e a dinâmica uterina apresentada. Então, ainda tem dinâmica uterina, né, que é as contrações. E qual vai ser a conduta? Né, como a gente falou, verificação, lembra da ausculta, tá? Vocês têm que lembrar da ausculta e da verificação da dinâmica também. De quanto em quanto tempo eu faço essa ausculta aqui? No primeiro período e no segundo período. Vocês sabem? De quanto em quanto tempo é feita a ausculta? Aqui, a primeira eu posso fazer de 30 a 15 minutos e no segundo período é de 10 a 5 minutos. É quase intermitente. E aí, eu uso de incentivo para métodos de alívio da dor, como a gente falou, né? Deambulação, utilizar a bola, aquela bola de pilates, utilizar a imersão, como ela já estava, tudo que pode ajudar essa mulher a aliviar essa dor dela. E o incentivo e alívio à movimentação da gestante, isso aqui ajuda bastante. Então, gente, é isso aqui. Vocês acharam complicado esse aqui? Esse partograma? Eu tinha colocado fase ativa prolongada. Da prova também. É porque o que acontece, a fase ativa prolongada, não se usa, né? Praticamente não se usa mais essa nomenclatura, porque você não fica esperando um tempo absoluto. O tempo é muito relativo, principalmente se a mulher é primigesta, tá? Então, quem botou prolongada não pontuou, ele quer que você diga que tá normal. Eu acho que se botasse fase ativa só, significa que você reconheceu qual fase tá. Mas prolongada indica que você tá falando de uma distocia, e aqui não há distocia. Pois é, eu só pontuei nas outras, porque caguei nessa daí. Você sai de casa com um monte de patologia na cabeça. Chega aí para aplicar e vê um parto eutóxico, não tem nada de errado? Tem que estar preparado, tá? Para isso que na discursiva pode acontecer. Apenas um caso normal da vida cotidiana. Um pré-escolar, oh meu Deus, saiu aqui. Um pré-escolar, essa questão aqui foi chatinha, né? Um pré-escolar de 3 anos, previamente isto, trazido pela mãe, com febre, cefaleia, vômitos há um dia, tá? Então, gente, qual foi a primeira coisa que vocês pensaram quando vocês leram isso aqui? Meningite. Eu também, mas teve muita gente que não pensou nisso. O vômito em jato foi o que declarou. Sim. Foi, verdade. Eu nem pensei nada disso. Eu também não, mas a gente tem que pensar numa coisa aqui, evolução natural da doença, tá? Por que eu não poderia ter uma dengue aqui? Porque uma dengue não evolui para uma fase crítica em um dia, gente. Não evolui. Em quanto tempo a dengue evolui para a fase crítica? Quem me fala? Chutando. É só após a febre, né? É só após a fase febril, então ele não ia estar com tudo isso aqui, vômito, jato e cefaleia, tudo isso em um dia, ele não ia evoluir assim. Então, se lembre-se também da evolução natural das doenças, né? A fase crítica da dengue, ela só vem após a fase febril, que a fase febril é ali nos 3, 5, até 7 dias. Depois disso, o paciente pode evoluir para a fase de convalescência ou pode evoluir para a fase crítica. E é aí que começa. A mãe nega que tenha sido outra coisa, que eu falei para vocês observarem os locais e a epidemiologia de cada doença, eu já vou falar aqui. Ele não apresentou diarreia, sintomas respiratórios, não teve problema no ouvido nem na garganta e está em regular estado geral, porém está desidratado. Muito normal com uma pessoa que está vomitando em jato, né? Sonolento e irritado, com fase de dor e choroso. Na autoscopia e horoscopia sem alterações. E a ausculta cardíaca e respiratória também. O abdômen dolor, a palpação, e nota-se presença de petequias em tronco. Isso aqui deixa muita gente confusa também. E a frequência respiratória da criança tá um pouco taquicárdico, né?
A frequência cardíaca dele também pode estar aumentada. E está febril. A gente manda aqui. A mãe relata que possui outros 2 filhos. Um de 6 meses, um de 5 anos. Aqui ele deu esse tanto de informação. Ele deu esse tanto de informação. Água, doutora. Tão ruim ficar assim. Ele deu esse tanto de informação. A garganta ficou seca, foi, amiga? Ficou, mulher. Fosse uma fofoca. Frequenta a creche local. Atualmente, a família reside em um lugar onde o clima está seco e frio. Gente, onde é que eu tenho dengue? Me diz aí, onde é que eu tenho dengue? Onde clima tropical, onde tem chuva, seco. Onde tem chuva. Então, essa aqui era a deixa. Mas se você não estava atento aos detalhes, esteja, gente. Olha, o INEP, vou repetir pela 10ª vez, o INEP é mão de vaca. Ele não ia te dizer um negócio desse aqui à toa. Distante do serviço de urgência, que ele enrolou, né, para dizer, né, que tinha uma justificativa para esse clima seco e frio, mas era para você se atentar a isso. A epidemiologia das doenças. Aí aqui, CID, o achado. Essa aqui, meu amigo, o povo bateu cabeça, inclusive eu, tá? Demorei quase 20 minutos pensando nessa resposta. Cite o achado adicional do exame físico que precisa ser investigado na definição diagnóstica. Então, o que é que ele quer perguntar? No exame físico desse paciente, qual é o primeiro sinal semiológico que eu vou buscar para confirmar a minha suspeita? Qual é a minha principal suspeita? É meningite? Meningite, né? Eu tenho uma criança que vem de um local seco, que está vomitando em jato, está com cefaleia. E então, qual é a primeira parte do exame físico que eu faço para ver o que ele tem? Sinal de Brudzinski, né? Sinal de Kernicke, rigidez de nuca, tudo isso está incluso. E aí, eu fiquei querendo saber o que é que ele queria com essa pergunta, que na minha cabeça não fazia sentido, depois que eu fui parar para pensar. Eu queria saber se era alguma coisa que estava aqui no exame físico, se era alguma coisa que eu tinha que achar aqui no texto, mas, assim, na hora também você fica meio nervoso, então você tem que ler muito bem a pergunta várias vezes até chegar, né, ter certeza do que você está lendo. Considerando os critérios clínicos epidemiológicos, qual é a principal clínicos epidemiológicos, tá? Qual é a principal hipótese diagnóstica? Meningite. Meningite meningocócica. Meningite meningocócica. Isso, nome e sobrenome, tá? Vocês sabiam que essas petecas aqui, elas são da meningite meningocócica, tá, gente? Ele é um sinal de meningococcemia. Então, não poderia ser outra meningite. Então, por isso, você teria que escrever corretinho. Meningite meningocócica ou bacteriana, ou meningite por meningococo, não importa. Você teria que dizer o nome e o sobrenome dessa doença. Cite 6 condutas a serem instituídas imediatamente na UBS. Ele ainda tentou te dar aqui essa deixa. Por quê? Chega um paciente na UBS... grave desse tanto, gente. O que é que nós vamos fazer com ele? Isolamento de contato. E o que mais? Você vai tratar um paciente com meningite na UBS? Manda ele embora. Exatamente, gente. Transfere. Você transfere essa criança de ambulância para um hospital secundário, tá? Você não fica com essa bomba para você. Por quê? Quais são... Vamos tentar aqui, ó. Serão considerados para fins de correção apenas as 6 primeiras condutas. Então, vamos pensar aqui. Qual é a conduta, no geral, um paciente chega para você no pronto-socorro de um hospital, com todos os recursos, o que é que a gente faz com ele? Vamos elencar aqui algumas coisas. Vão dizendo aí. Isolamento de contato. O que mais? Transferência. Não. Presta atenção na pergunta. Se ele está no hospital, o que é que você vai fazer? Todas as condutas que você vai ter que fazer com ele. Isolamento de suporte. Rotina de interrupção. Como é que eu vou achar qual é o micróbio que está lá na cabeça dele?
Hidratação Punção, também. né, gente? Não. Você falou raquídeo. Punção lombar, né? Eu tenho como fazer essa punção numa OBS? Não. Vocês acham que tem? Não tem, gente. Não. Então, a primeira coisa que a gente faz com esse rapaz aqui é isolar, né? Fazer uma notificação e chispa. Vai Pronto. ser tratado no local que tem suporte para ele. Nesse caso, a gente continuando podia aqui. começar a hidratação, a gente está onde? Na UBS, né? Sim, você pode começar a hidratação. Isso aqui não impede, não. Não impede. Você já está desidratado, você pode fazer o acesso. E aí, o que mais, né? Já entrou aqui, já entrou a transferência do paciente. O que mais que você vai fazer? O que mais que faz com ele chegando no hospital? Bora, galera. Tá no enunciado a resposta agora. Analgesia. Ele tá Que com mais? febre, né? Isso, o que mais? Ele tá com febre, E aí, desidratação, vômito, dor. Inflamação, né? E esses vômitos dele eu dou o quê? Antieméticos. Antiemético. Para a febre dele? Antitérmico. Antitérmico. E Para a cefaleia dele? Analgésico. Para a desidratação dele? Não oferta, não? Solução fisiológica. Eu não sei se faz a oferta de oxigênio sem outros dados, tá? Vamos ver mais à frente, se tem no PEP. E outra coisa, o que é que ele tem, que a gente desconfia que ele tem? Meningite. Qual é o remédio que você dá? Antibiótico Antibiótico-terapia. Entendeu? Antibiótico-terapia. Então, gente, tinha um monte de coisa. Corticoide? Tudo bem? Ceftriaxona. E prednisona. Oi, corticoide. Sim, pode ser. Pode entrar o corticoide. Mas, no caso, o corticoide é mais para proteção, né, neurológica. Aqui é mais, estou falando em relação à bactéria mesmo. Você vai entrar com a antibiótico-terapia. Aí, cite 5 medidas de vigilância em saúde recomendadas para esse caso. Serão consideradas para fins de correção apenas as 5 primeiras. E aí, você sabe pelo menos 5 medidas indicadas para cá? Imunização. O que você vai fazer? Imunização. Imunização. De quem? Ficar contactantes. Quem são os contactantes dele? Os irmãos. E aqui, meu amigo, agora que tu tem que ter a malícia. Na escola, se tu for esperto, tu fala imunização do mais novo e imunização do mais velho. Tu cria 2 itens, tá bom? Entendeu? Busca ativa dos casos, né? Outra coisa, a criança frequenta o quê? A criança frequenta o quê? Você acha que ele desse aqui? Creches, né? Isso. Vocês acham que eles deram esse detalhe aqui à toa para ti? A notificação seria na D? Sim, notificação compulsória. É medida de vigilância e saúde. Perfeito. Tá? Está pedindo para colocar os dados pessoais, endereço e tal. Posso colocar o endereço aqui mesmo? O endereço lá. Que mais? Desliga teu áudio. O que mais, galera? Aí a notificação Vocês acham que entra como medida de vigilância compulsória ao SINAM, né? Isso. Notificação ao sistema SINAM. Se você quiser colocar certinho, coloque, tá? Bora ver aqui como é que tá o padrão. O achado adicional precisa ser investigado na definição diagnóstica é a rigidez de nuca, ou irritação meníngea, ou sinais de Kernig-Brudzinski, e nesse caso a pontuação deve ser considerada apenas se as manobras forem citadas conjuntamente. Você tinha que dizer tudo ou quase tudo. Kernig e Brudzinski, entendeu? Rigidez de nuca e irritação meníngea. Considerar como correta as seguintes respostas. Aqui, ó, o que eu falei. Ó, meningite bacteriana, nome e sobrenome. Gente, quem botou só um, ganhou só meio, tá? Mesmo acertando o diagnóstico. Então, atenção, tá, gente? Vocês vão lá, chegou a criança, com uma criança de 6 meses, com dificuldade respiratória, né? Teve uma rinorreia. Vocês vão colocar como a principal hipótese diagnóstica dela? Rinorreia sanguinolenta? Não, rinorreia é um achado clínico. Eu quero saber a hipótese diagnóstica com uma criança de 6 meses que chega com rinorreia. E com dificuldade respiratória. Não, bronquiolite. Bronquiolite, só bronquiolite? Viral aguda.
Isso, o nome é nome e sobrenome, é bronquiolite viral aguda. Lembre-se sempre, toda doença tem um nome e um sobrenome. Se não tiver, fião crônico e fião agudo do lado, que pode ser que tenha. Considerar como parcialmente corretas as seguintes respostas. Só meningite, pegou meio, meningoencefalite, pegou meio, entendeu? Então, bote o nome e o sobrenome, sempre. Considerar incorreto, né, meningite viral não ganhou nada, quem botou meningite viral. Porque as petecas, elas são um achado meningococceme. Atribuir para cada conduta a seguinte pontuação, sendo o valor máximo 4, bora lá. Medidas de suporte, reposição hídrica, perfeito. Solicita transferência imediata, perfeito. Aqui, olha aqui, o corticoide foi citado, o antitérmico que foi citado, e tratar para evitar hipoglicemia, essa aqui eu não sabia. Mas vocês já tinham ganhado os pontos aqui, tá? Já tinham ganhado os pontos aqui nas primeiras. Ô, Fábio, a ordem pode colocar qualquer ordem ou tem que estar numa ordem certa? Não. Você não precisa de uma ordem certa, não. A não ser que seja um ABCDE do trauma, tá? Tem uma ordem certa de atendimento, mas aqui não. Você tenta lembrar as mais importantes e, por último, você faz as injeções de linguiça. A ordem é essa. Tudo que você tem certeza e, por último, que você quer saber se vai pontuar ou não. Observação. Não ser um procedimento executado na UBS, a resposta punção lombar não será pontuada. Então, quem botou punção lombar, tomou no Forex. Atribuir para cada conduta correta a seguinte pontuação. Bora lá. Medidas de suporte, como reposição hídrica, na C entrou, né? Reposição hídrica e observação clínica. Solicita a transferência imediata. Aqui está repetindo, a C está repetindo. A D. Gente, vocês esqueceram de um ponto muito importante da vigilância. Como vocês esqueceram da quimioprofilaxia? Como é que faz quimioprofilaxia de contactantes? Vocês sabem? Rifampicina e isoniazida para todo, ou ceftriaxone para todo mundo que teve contato íntimo com o doente, tá, gente? Então, por isso que ele te deu lá que a criança tinha ido para a creche, porque você, além de comunicar a creche, você tinha que fazer a quimioprofilaxia deles. Tá? Então, imunização para meningite, ponto certo, que falou, né, quimioprofilaxia, citou cada uma dessas aqui, né, quem citou coisa, serão consideradas, e aí, isolamento respiratório perfeito, notificação da doença ao SINAM, olha aqui que ele queria, respostinha completa, tá, gente? Mas, se botou só notificação do caso, já pontuou, mas olha aqui, fiquem atentos, que pode ser que na próxima eles queiram que você fale a quem você notifica, tá? Notificou e comunicar a creche, tá? Para as crianças, se mantém atenção quanto a casos suspeitos, perfeito. Então, fechou aqui, tá, galera? Nesse caso, Fabi, né? Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, quando a gente fala da questão da antibioticoterapia, a gente tem que citar a medicação só se souber, né? Não precisa. Não é obrigado a citar. E se você citar errado, pode ser que você não ganhe o ponto. Então, se você puder, não souber, não tem certeza, coloca só antibiótico-terapia. Ou já iniciar antibiótico empírico. Também, entendeu? Tá, obrigado. E aí, galera, como é que foi hoje? Renderam? Ótimo. Tô conseguindo voltar para... Muito bom. Tô conseguindo voltar para chamada. Eu faço essas provas, repasso essas provas, memorizo essas provas e ainda não consigo entender as respostas que esse povo pega, gente. Então, refaz mais tem que fazer todas para poder entender o padrão, né? As perguntas que eles querem. Exatamente. Você vai ter uma hora. É porque eu acho que vocês também estão botando a carroça na frente dos bois. Gente, ainda tá... Vocês fizeram o quê? Quantas vezes cada até agora? Ainda tem aí quase 2 meses para vocês percorrerem. Então, eu acho que em 1 mês, mais ou menos, já vai estar todo mundo muito mais afiado. É assim mesmo no começo.
Ai, não consigo voltar para chamada. Ô, professora, ou doutora, você prefere que você acha melhor eu fazer na plataforma ou fazer em impresso? Gente, o que eu acho? Impresso. Se você tem condição de imprimir, melhor. É muito bacana você ter o papel na mão, tá? Mas aquela história, vai da sua individualidade. Olha, eu não tenho condição, eu estou muito sem dinheiro, eu não tenho como estar imprimindo. Faz o que der. Agora você tem que se comprometer a realmente fazer o seu máximo, tudo o que der. Agora, se tu pode estar imprimindo para tu fazer pelo menos os teus simulados toda semana no papel, imprima, tá bom? Imprima, porque isso vai fazer diferença. Eu digo, o Revalida, ele não é só uma prova, ele é um teste físico, ele é um teste mental. Você tem que estar com o seu cérebro muito bem preparado para o estresse que ele te causa no dia. Você só vai fazer isso treinando. Então, muito da tranquilidade que a gente chega no dia, de desenvolver, de saber chutar, de ficar tranquila, é com base nos treinos que a gente tem anterior. Não pense que você ficar se dando mole todo dia, se dando moleza, vou fazer 30, 40 questões, e chegar no dia eu dou um jeito. Tu pensa que isso vai te preparar totalmente? Não vai te dar conteúdo. Vai te dar muito conteúdo, vai te dar conhecimento, mas lembra que não é só conhecimento, eles te deixam humilhado lá o dia todinho na rua, sem tu ter o que almoçar, tu jogado no meio da calçada, tu cansado, tu lendo um monte de texto gigante. Então, você tem que se treinar para isso, tá? Se treine para o dia, para o grande dia da sua vida. Como? Simulando da melhor forma o que você vai viver lá. Sim, então eu não fico olhando resposta, tipo assim, faço 10, olho. Não, eu faço tudo, depois eu volto corrigindo tudo. Se você for fazer um simulado, faça 100 questões e depois tu corrige. Se você estiver estudando por temas, tu pode, né? Tu pode dividir, tá? Um dia, hoje eu quero treinar tal tema, eu faço 10 questões desse tema, corrijo. Mas no dia que tu decide para ti, olha, hoje é um simulado, hoje é um treino, eu vou colocar um timer aqui, em 4 horas, eu treinava com 3 horas e meia, tá? Colocava um timer de 3 horas e meia e ia começar a fazer minha prova. E aí eu só via depois, eu descansava depois, igual eu fui lá, eu saía, descansava, relaxava minha cabeça, depois que eu descansava que eu ia corrigir minha prova, olhar questão por questão. A doutora já deu uma dica sobre como é que funciona o caderno de erros, mas eu bato muito nessa tecla, que o seu caderno de erros, ele não é só você ler, tá errado por causa disso e copiar. O seu caderno de erros, ele é um estudo ativo, ele é muito importante para você não errar aquilo novamente. Então, como é que eu vou escrever no caderno de erros? A resposta, ela vai ser uma frase criada por você, entendeu? Então, foi o que você entendeu daquela questão. Então, eu tenho muito disso. Muitas das coisas que eu explico aqui para vocês porque foram coisas que eu entendi da questão e eu tento passar para tentar fazer ficar mais fácil. Então, vamos lá. Eu estou no HPV. Estava confundindo muito a classificação. E o que é que eu entendi de classificação? Eu entendi que apenas duas classificações do HPV é que vão para repetir a colpostologia, o resto tudo vai para a colposcopia. Então, vai ser desse jeito que eu vou escrever no meu caderno, vai ser a minha frase criada. Apenas ascos e alisil é que vão para a colpostologia, o resto tudo eu mando para a colposcopia. Então, esse é um estudo ativo, são frases do entendimento feito por você. Entendeu? Então, dê muita atenção nos seus erros pós-provas, eles vão te direcionar para uma prova melhor, para você entrar mais preparado na próxima prova e melhorando. Não é só ficar fazendo, corrigindo. Eu fiz o caderno de erros, não faltam 30 questões para terminar ele. Estou numa lerdeza agora para terminar ele. Mas, assim, aí seria interessante agora, antes de eu partir para essa etapa de para fazer novamente essa prova, que já faz uma semana, seria interessante, então, eu ler toda a parte que eu errei, terminar esses 30, exatamente. Aí depois eu fazer novamente? Estuda tudo que tu errou para depois tu fazer outra prova, porque senão tu não vai conseguir. Mas eu faço melhorar. A mesma prova imagina que frustrante. Que frustrante vai ser tu pegar uma próxima prova sem tu ter estudado o que tu errou e tu vai errar os mesmos erros. Tu vai ficar o quê? Vai ficar lá, vamos supondo, tirando 55, tirando 53, tirando 60, isso vai te desanimar, cara. Isso vai te frustrar, não faça isso. Então, uma semana depois eu volto de novo na mesma prova, é isso? Uma semana mais ou menos? Eu voltei só depois que eu fiz todas. Eu comecei de 2017. Eu fiz depois que eu voltei para refazer. Mas eu já vou esquecer. Mas eu estudava de uma para outra. Mas aí, tipo assim, aí eu vou sempre revisando, para me relembrar, mesmo não fazendo ela. Sempre revisando.
revisando, sempre revisando as coisas que tu escreveu. Certo. Isso. Obrigada. Tá? E refaça o máximo de vezes que você conseguir para o padrão, como eu falo, o padrão de entendimento da questão, ele é realmente treinável. É porque quando Hoje você eu tá começo a fazendo... ler a questão, eu já sei, a banca está querendo falar comigo disso, né? A gente fica meio doido com as frases repetitivas, mas é a realidade, tá? A gente fica o doido do INEP mesmo. Não, o negócio é decorar, acaba decorando, já sabe a resposta, não quer porque pensar. quando você está fazendo outros, elas sempre repetem, então você acaba revisando as outras que vocês fez, entendeu? Porque acaba se repetindo. E repete muito tema, então um tema de um ano cai no outro, então você estuda o tema, as que você errou no ano anterior, só depois que você passa para o próximo. Não vai sem saber, porque vai ficar nesse ciclo vicioso, fazendo prova, errando, ficando triste, errando triste. Verdade. Então, não adianta, né? Interessante, primeiro 2020 até 2024, dá prioridade a esse, que eu não sei se vai dar tempo de tudo, né? Depois eu recomendo isso. Começa pelas mais recentes, depois tu começa de frente para trás, tá? Aí terminou tudo, já decorei tudo, já tô fazendo por decoreba, agora tu pegou o padrão, vem 2017, 2016, entendeu? Aí vem descendo. Mas você acha que eu devo decorar ou devo entender? O que acontece? Você vai fazer para aprender a citar cada item da questão, por que eles estão errados, por que eles estão certos, entendeu? Só que vai ter um momento que você vai refazer tantas vezes que você já vai estar decorado. Então, nesse momento, eu te recomendo pular para uma prova que tu ainda não fez. Certinho, beleza. Fabi, você sabe me dizer se a banca dessa edição é a mesma do ano passado? Não, a banca tem novos componentes. Mas eu vou pedir mais uma vez para vocês, igual esse negócio de nota de corte, não é isso que deve nortear o estudo de vocês, tá? Não é isso. Vocês têm que pegar o que o INEP gosta, qual é a intenção da nossa prova, formar bons generalistas e focar primeiro nisso, focar no básico, porque essa banca já trocou acho que umas 3 vezes. Mas ainda assim, quem estuda por todas as provas, normalmente se sai bem. Tá aí a Lorena. Obrigada. Ela estudou por todos desde 2011 e estava lá, o padrão. Eu também estudei e estava lá. E a discursiva, eu pego também mais as provas antigas, não pego muito esses discursivos novos, não. Você vai ter que estudar todas, porque eles gostam muito de puxar temas que não foram puxados agora, pegar um que já foi há 10 anos atrás cobrado, entendeu? Então, a discursiva você estuda todas, porque a discursiva são só 5... são só 5 questões, tá? Então, você meio que faz rápido, bora combinar, né? Então, dá para você, num dia, fazer 2 discursivas. Um dia, puxa para estudar 2 discursivas, tá bom? Certinho, obrigada. Fabi, amanhã que horas? Gente, eu não sei se eu vou poder aparecer amanhã com vocês. Acho que vai ser só a Lorena. Eu volto na sexta. Grupo, tá? A gente vai começar 2024-1, a correção. Porque obrigada, ela boa prova. Obrigada, gente. Excelente aula, viu? Obrigada.